E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados. Sejam abençoados aqueles que me abençoam. Sejam abençoados de acordo com a promessa de Deus a Abraão e aos seus descendentes. Aos seus descendentes. Eu sou descendente de Abraão. Por conta disso, eu sou herdeiro dele. E tudo que Deus prometeu a Abraão diz respeito a mim e a você, que também tem no Deus de Abraão o seu Senhor e Salvador. Se você é uma pessoa que anda firme na fé, que vive pela fé no Senhor Jesus, então você é uma das herdeiras ou dos herdeiros de Deus. Herdeiros de Abraão pela fé, porque filhos de Abraão são aqueles que são pela fé. São aqueles que, através da fé de Abraão, realmente seguem as palavras de Deus, obedecem às palavras de Deus. Então vocês sejam abençoados. Os dizimistas, os ofertantes, os meus auxiliares, sejam abençoados. Agora, eu queria falar com vocês a respeito de Manassés. Nós estamos na campanha de Manassés. E, para quem não sabe, Manassés foi um dos reis de Judá. O reino de Israel foi dividido. 2,5 tribos ficaram com Judá e as 10 tribos praticamente ficaram com Israel. E Manassés foi um dos reis de Judá. E ele começou a reinar com 12 anos de idade, apenas 12 anos de idade. E ele herdou o reino próspero, abençoado. O povo estava fervoroso porque o seu pai, Ezequias, tinha feito um trabalho excelente, fez o que agradou a Deus. Mas Manassés, com 12 anos, obviamente, ele tinha a tutela de pessoas que foram excluídas pelo seu pai e que, por uma razão ou por outra, vieram a ser os tutores de Manassés. Porque Manassés, com 12 anos, o que ele podia fazer? Você tem coragem de dar R$1.000 para uma criança que tem 12 anos de idade? Não, porque você sabe que essa criança não sabe administrar R$1.000. Então Manassés não tinha condições de reinar, de administrar nem mesmo R$1.000, quanto mais um reino inteiro. Então os seus tutores, levados, motivados por inveja, por idolatria, por tudo que não prestava, induziu com certeza Manassés ao erro. De forma que Manassés figura entre os mais cruéis, injustos e piores reis da história, tanto do reino de Judá quanto do reino de Israel. Ele figura um dos piores, porque figura como os extremos do caráter humano. Ele foi péssimo, um mau caráter, um crápula. Por outro lado, o fim da sua vida foi excelente. Ele começou irritando a Deus, provocando a ira de Deus. Ele irritou Deus propositalmente. Mas depois ele se humilhou. Veja só o que ele praticou na sua época, antes de ser, digamos, convertido. Ele praticou as mesmas iniquidades que os povos pagãos anteriores haviam feito naquela terra. Ele
reedificou altares que seu pai Ezequias havia destruído. Ele levantou altares a Baal e a um poste ídolo. Você sabe que o poste ídolo é o órgão masculino que era adorado como símbolo da fertilidade naquela altura. Ele serviu e adorou todo o exército dos céus, sol, luas, estrelas, etc. Ele edificou altares aos deuses no templo que Salomão havia construído. Olha que absurdo. Pois é, ele construiu altares dentro do templo que só era permitida a entrada dos sacerdotes. E ele construiu altares lá dentro para os deuses pagãos, os deuses que não eram. Ele queimou os seus próprios filhos. Ele tinha 2 filhos que os queimou, matou, queimou em sacrifício. Ele ofereceu em sacrifício aos deuses. Ele praticava adivinhação pelas nuvens, era agoureiro, consultava médios e feiticeiros, fez questão de praticar toda sorte de paganismo para provocar a ira de Deus. Além disso, além de tudo que nós já falamos, ele chegou ao ponto de colocar o poste ídolo dentro do templo de Salomão. Quer dizer, ele colocou um poste ídolo, um ídolo com a forma do órgão masculino dentro do templo de Salomão. Olha, você vê a que cúmulo ele chegou, a que limite ele chegou de provocação a Deus, porque o templo de Salomão era o mais sagrado lugar que havia na face da terra. Porque Deus falou, jurou, ali estará o meu nome para sempre. E neste lugar tão sagrado, ele veio a colocar um ídolo para irritar Deus, para espezinhar Deus. Manassés, minha amiga, meu amigo, foi o pior dos piores. Ele não apenas fez questão de contrariar o Deus de seus pais, mas como também conduziu o povo de Judá a toda sorte de depravação. Quer dizer, ele fez pior do que todos os pagãos, todos os gentios, todos aqueles que adoravam a Satanás, ele fez pior do que aqueles povos. Ora, talvez seja essa a sua situação, minha amiga, meu amigo. Talvez você tenha chegado nos limites da depravação, das depravações. Talvez você mesmo se julga tão suja ou tão sujo, tão imundo, que você tem até vergonha de passar diante de uma casa de Deus, quanto mais entrar nela. Porque a sua consciência lateja, acusa 24 horas por dia. Então você fez e talvez esteja fazendo, continue fazendo coisas que agridem o bom senso, que agridem a inteligência humana. Mas você faz por conta de uma entidade, de um espírito que move a sua vontade, que domina o centro do sistema nervoso seu, que orienta você. E você não tem forças para resistir a essa voz maligna.
Você não tem forças para confrontá-la. E você se encontra perdido. E essa voz que tem levado você ao absurdo dos absurdos, aos limites da depravação, essa voz chega ao ponto de dizer: não tem mais jeito para você, é melhor que você se mate. Mas é justamente aí que entra a compaixão de Deus. Ele é tão grande em compaixão, tão infinito. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é como dos céus até a terra, quer dizer, não tem limite, é infinita. Então, se você quer, da mesma forma como Manassés se converteu, se arrependeu, da mesma forma como Manassés, quando chegou no fundo do poço, o que ele fez? Ele, quando estava exilado, porque o inimigo da Babilônia, o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, entrou na terra de Judá e o aprisionou e o levou cativo com argola no nariz, como se fosse um boi, um jumento. Ele foi humilhado ao extremo e lançado numa masmorra. Lá dentro daquela masmorra, Manassés se viu perdido, desorientado. Mas ele sabia da existência do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Sabia que esse Deus é misericordioso, é compassivo e atende aos clamores da sinceridade. E ele que fez? Ele se humilhou. Diz o texto sagrado que Manassés, se vendo desesperado, o que ele fez? Ele se humilhou. Esse é o segredo. Humilhação. A solução do seu problema, mas definitivamente, não uma melhora, mas a solução do seu problema é essa palavra: humilhação. Quando a gente se humilha diante do Altíssimo, e humilhar significa reconhecer a nossa queda, o nosso desespero, a nossa fragilidade, o nosso pecado. Humilhar significa reconhecer a nossa infinita pequenez. É reconhecer que somos apenas e nada mais do que mortais. Você que me ouve, você e eu somos mortais. Mortais quer dizer, somos limitados, somos um monte de nada. Manassés reconheceu, finalmente, que ele era um rei de nada. Ele era um rei caído, prostrado, fracassado, humilhado, derrotado. E ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. A partir do momento em que ele se humilhou, então também ele tocou no coração de Deus. Ele mudou a sorte dele, quer dizer, ele tocou em Deus e Deus mudou a sua sorte, mudou a sua vida. E é isso que Deus quer fazer com você, minha amiga, meu amigo.
Talvez você não esteja no fundo do poço, mas talvez você esteja descendo, né? Descendo. E eu pergunto, será que você vai esperar chegar lá no fundo? Ou vai se humilhar imediatamente antes de chegar lá? Pois bem, Manassés se humilhou. Mas o segredo de Manassés, a vida de Manassés mudou, se transformou como da água para o vinho por conta da sua humilhação. E é isso que nós estamos propondo para você. No dia 16, nós vamos ter o dia da humilhação. O dia em que as pessoas vão mudar de vida a partir da sua sincera humilhação. Porque se você se humilha, então Deus vai exaltá-la, exaltá-lo. Vamos falar com Deus e amanhã eu vou continuar trazendo essa mensagem. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração. Meu Pai amado e querido, Deus de Abraão, o fiel Abraão, o grande Abraão, mas Deus de Manassés, o humilhado que foi exaltado e reconduzido ao seu reinado. Quer dizer, o Senhor é Deus dos obedientes e também Deus dos humilhados, dos que se humilham, dos que reconhecem a sua insignificância, reconhecem o seu pecado, reconhecem a sua barbaridade ou as suas barbaridades, as suas agressões contra ti. Meu Pai, muitas pessoas que estão me ouvindo neste momento se incluem como Manassés. Fizeram o que fizeram e tu sabes. Mas neste momento, elas começam a pensar, a pesar suas vidas, pesar suas atitudes, pesar suas abominações. Ó poderoso de Israel, não há quem consiga manter-se desesperadamente perdido quando há humildade. A humildade toca no teu coração e move a tua mão. E é isso, meu Senhor, que eu sei que pessoas estão fazendo. Estão dizendo, é verdade. Eu preciso dessa misericórdia. Porque eu estou cansado de ter prazer com a minha carne, com o meu corpo. Mas quando eu chego em casa, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu vejo quão imundo eu sou. É como aquela mulher que disse, quando eu me olho no espelho, eu tenho nojo de mim. Não tenho nojo quando vou para a vida devassa, quando caio na devassidão. Mas quando acaba a devassidão, quando o prazer acaba, quando não há mais nenhum gozo, nenhuma alegria, não há mais nada. Eu olho para mim e me vejo completamente suja, completamente
destruída, completamente abominável. E eu tenho nojo de mim. Nojo. Meu Pai, eu sei que muitas pessoas estão me ouvindo nesse instante e o Senhor está falando com elas para darem um passo na tua direção, um único passo. O primeiro passo, que é o reconhecimento, que é a humilhação. Então eu peço, meu Pai, que neste instante, a partir do momento em que ela dá um passo na tua direção, venha correndo, como é costume teu, socorrê-la, para que essa situação venha se transformar. Eu te peço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida. E a segunda morte? E a segunda morte, de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa? Sobre a minha mesa, com muita alegria, com muita alegria, lhe servirei precioso e escondido maná, sobre a minha mesa, sobre a minha mesa, com muita alegria, com muita alegria, lhe servirei do precioso, lhe servirei do precioso e escondido maná, ao que guardar minhas palavras, ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, minhas obras até o fim, não me traindo, nem se afastando de mim, sobre as nações, com força e glórias regerá. Ao vencedor, com vestes brancas, do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei. Ao vencedor, com vestes brancas, do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei. Ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus, e escreverei seu nome, bem juntinho ao meu. Terá seu lar na Nova Jerusalém, a ti sentar no trono, comigo e o Pai, como eu me sentei, porque venci. Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz. A ti sentar
o que o Espírito diz. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós queríamos fazer aqui um convite todo especial a você, amiga, porque no dia 30, o último dia deste mês, a Cristiane estará realizando uma reunião especial com todas as mulheres. Todas as mulheres. Nós não teremos um congresso, mas uma reunião com todas as mulheres, entrada franca para todas as mulheres, todas, em todo o Brasil e o mundo, através da internet. Então você vai ter a oportunidade de participar de uma reunião especial com ela. Ela tem algo especial para dizer para você. Ela tem uma novidade para você. No dia 30, que é domingo, às 2 horas da tarde. Mas até lá, até domingo dia 30, nós temos neste domingo agora, às 7 horas da manhã e às 18 horas, uma reunião especial com as pessoas que têm direitos. Você é herdeiro de Deus, é dizimista fiel. Você é fiel dizimista e ofertante. E Deus promete abrir as janelas do céu. Prometeu abrir as janelas dos céus sobre os ofertantes e dizimistas fiéis. Então eu queria convidá-lo para trazer uma Bíblia. Você vai trazer a Bíblia e você vai ler comigo essa mensagem, essa palavra, essa promessa, e você vai fazer o que eu fiz quando estava em um aperto danado. Eu estava desesperadamente apertado. E eu peguei a Bíblia. Eu recorri aos meus direitos. E usei o meu advogado. Você sabe que quem nasceu de Deus tem um advogado que é o filho do juiz. Jesus é o meu advogado. E ele é o filho do juiz, que julga a nossa causa. É o justo juiz. E eu uni a fé com ele, com a minha esposa, com a Esther. E naquele momento, nós mudamos a nossa sorte da mesma forma como Manassés mudou a sorte dele. Manassés mudou a sorte através de uma atitude. Uma atitude. E eu tive o privilégio de mudar a minha sorte com essa atitude, porque eu pedi ao meu advogado, em nome de Jesus, eu entrei na presença do meu Pai, do meu Senhor juiz, justo juiz, cobrei dele aquilo que ele havia prometido. E é o que nós vamos fazer neste domingo, especialmente na consagração dos dizimistas. Vai ser a consagração dos dizimistas, então eu quero convidá-lo para participar. Domingo às 7 da manhã e também às 18 horas. Serão 2 reuniões muito especiais que nós estaremos fazendo, porque nós sabemos, nós temos consciência, você tem consciência dos seus direitos através da fé no Senhor Jesus e do cumprimento, da obediência à sua palavra. Então, minha amiga, é o que nós vamos fazer, mas é preciso que você traga a sua Bíblia. Por favor, traga a sua Bíblia. Não importa se for um tijolinho, não importa. Traga a sua Bíblia, porque você vai precisar dela. Cada um vai ter a sua própria Bíblia. Não conte com a Bíblia do vizinho, não. Você vai ter que contar com a sua Bíblia. Então, traga a sua Bíblia. Neste domingo, 7 da manhã e também ao cair da tarde, às 18 horas. Nós vamos fazer algo muito diferente. E você é o convidado para entrar nessa fé
nessa manifestação de fé. Nós teremos a reunião normal da noite da salvação, às 8 da noite aqui na João Dias e também em todas as demais igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás,